Fala aí, meu povo, tudo certo? Muito boa sexta-feira pra vocês. Vocês já vão se preparando ou então já vai dando aquele pra começar a ver esse vídeo já perdendo os sentidos. Ó, eu vou responder as perguntas de vocês que foram muito boas essa semana. Muito obrigado pra quem mandou. Tem até uma pergunta aqui, como que eu seleciono as perguntas, e essa daqui é boa. Tem falando sobre fair play financeiro, que eu já queria fazer um vídeo sobre isso aqui, eu vou explicar. Se a galera continuar não entendendo, depois eu tento fazer um mais completo. Vou usar pranchetinha tática, não sei o que, essas coisas que vocês gostam, eu adoro. Duas vezes, para falar sobre o Bayern de Munique, a formação que jogou no meio de semana, e também sobre 4-4-2 e tal, como é que funciona. Enfim, tem boas perguntas. Muito obrigado para quem mandou. Vou até contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 29, 31. Cara, tem 35 perguntas, mais ou menos, para responder. A vinheta entrou na tela porque antes de responder as perguntas de vocês, eu quero fazer uma. Carnaval tá chegando aí e você vai fantasiado de quê? De Professor Xavier dos X-Men? De Pep Guardiola? Ou justamente nessa época do ano você vai colocar uma peruca? Se o seu problema é a calvície, ele não precisa mais ser um problema, porque a Manual vai te ajudar a cultivar uma juba do Sansão. A Manual é uma empresa séria, ela é renomada, tem resultados comprovados para quem faz uso contínuo e seguindo a prescrição médica. A partir do quarto mês você já pode começar a ver os resultados. Então, serve tanto para quem está com a calvície ainda no estágio inicial, como também para quem já tem a calvície no estágio mais avançado. Você vai fazer uma consulta online, tem acompanhamento individualizado e o tratamento é preparado sob medida para você. O envio é discreto, é grátis e fazendo seu primeiro pedido com o código BECKLER, você tem 40% de desconto. O código é por tempo limitado, tá, meu povo? Tem o link aqui na descrição do vídeo também. Bora se cuidar com a Manual. Primeiro, isso aqui continua sem cair. Acho impressionante isso daqui tá flutuando. Eu estou incomodadíssimo nos últimos vídeos, porque quando eu faço, eu pareço que eu tô reto, e quando eu assisto, tá tudo torto. Tem uma mesa que o negócio tá em cima, o tripé tá em cima de outro negócio, eu tento deixar tudo reto, eu tento alinhar com isso daqui. Parece que tá tudo certo, e não tá. Não tá. Tá me incomodando muito. Então, fica olhando isso aqui rodando e não olha para todo o resto. É isso aí. Ó, vamos lá. Tem duas perguntas aqui do Rodrigo Pauli. E por que eu vou responder duas perguntas dele? O Rodrigo Pauli, até falei no último vídeo, ele é um nutricionista. Pra galera da maromba ali, dá muita dica boa. Dá dica boa pra todo mundo, eu acho. Mas eu mando uma porrada de pergunta pra ele e ele responde. Então também vou responder as dele. Ele pergunta se o elenco do City rachou, vide a saída do Cancelo do nada. É difícil falar o que aconteceu lá dentro, Rodrigo, mas eu diria que o Guardiola não ia soltar a mão de um jogador assim se fosse só futebolisticamente. Cancelo nessa temporada, eu estava vendo outro dia um vídeo do Fred Caldeira, que acho que ele foi titular dos 32 jogos só não foi titular em 8, era algum número assim, mas assim, ele claramente era um titular do time. Depois da Copa do Mundo perdeu espaço, mas pô, o cara pode estar passando por uma má fase, fisicamente pode não ter voltado bem. Não, o Guardiola largou. O Cancelo é um cara que, desde os tempos de Valência, tem histórico de se desligar de vez em quando do futebol. Pode ser que tenha acontecido isso, o Guardiola pode ter identificado ele como um problema, pode ser um recado para os outros. Futebolisticamente, eu acho que não era a única decisão a se tomar a saída do Cancelo. Não sei se é um racha de elenco, que tinha uma turma do Cancelo, uma turma que não era, uma turma que não quer nada e uma turma que quer. Não acho que vá por aí, mas acho que é uma decisão extra futebol a saída dele. E a outra pergunta é o que eu acho da contratação do Sabitzer pelo Manchester United. Se ele supre a falta do Eriksen, que estava fazendo uma ótima temporada. Não é a mesma característica. O Sabitzer é mais físico e até acho que mais atacante do que o Eriksen, que constrói muito bem, que tem bola longa para esse time que joga de contra-ataque e que acho que tem mais leitura de espaços do que o Sabitzer. A tendência é que o time joga um pouco diferente. Que não tenha talvez uma saída tão limpa, que não circule a bola tão bem, mas que ganhe mais um cara chegando na frente com muita força, com a saída do Eriksen e a chegada do Sabitzer. Tem uma pergunta aqui do Fabianski14, que é um amigo meu catalão, e ele mandou em catalão, então eu vou responder em catalão também, tá bom para vocês treinarem aí. Melhor futebolista brasileiro da história del Barça. Fabianski, moltes gràcies per la pregunta. Jo no tinc cap dubte de que és el Ronaldinho. El que va fer el Ronaldinho aquí a Barcelona, que va canviar completament la dinàmica del club, no només de l'equip, sinó la dinàmica del club, que era un club molt depressiu, era un club amb una tristor de les últimes moltes temporades abans d'ell i el que es va convertir al Barça i un després del Ronaldinho, jo crec que va canviar completament la història.
Molt bé ao Romário, ao Ronaldo, ao Neymar, ao Rivaldo, a molts jugadors, al Dani Alves, que aquí va guanyar molt, a la seva etapa com a futbolista, clar, però el que va fer el Ronaldinho és impressionant. Ho va repetir després a l'Atlético Mineiro, que també era un club amb una dinàmica una mica pareguda amb la del Barça, que venia de molts anys sense guanyar, veient el seu rival conquistar moltes coses, i el Ronaldinho canvia també la dinàmica de l'Atlético Mineiro, comença després d'ell una dècada de molts incerts al Galo, i jo crec que va fer aqui ao Barcelona e ao Atlético Mineiro algo muito similar. Muitas graças, Fabianski. Uma abraçada. Entenderam? É muito bonito o catalão, né? Eu acho uma língua espetacular. E é fácil, acho que até bom vocês verem eu falando. Primeiro, um estrangeiro eu falo mais lento. Segundo, um contexto futebolístico que eu acho que dá para vocês entenderem. Assim eu aprendi, tá? Aprendi catalão muito com o contexto futebolístico, espanhol também, para depois aprender outras coisas da vida em catalão. E tô tentando fazer isso com francês, mas tá difícil. Tô nas minhas aulinhas sem parar. Ó, Enzo Martins, com tanto de T, com 2 T's no Martins. Como um 4-4-2 com extremos, com pontas, né? Beleza, a galera fala extremos, eu prefiro pontas. Não vira um 4-2-4 no ataque, porque os meias viram pontas. E tem aqui para mostrar para vocês. Pode ser que vire, pode ser que não vire. Ó, tá aqui. Isso daqui é Argentina e França, final da Copa do Mundo. Os branquinhos são a Argentina, os azulzinhos são a França. Então, lateral direito da Argentina, que eu sempre confundo Montiel e Molina, vocês me desculpam. Acontece que o Molina chama Nauel, então acaba com eu e eu sempre confundo ele com Montiel. Aqui ele chama de Nauel. Os 2 zagueiros, aqui o Tagliafico, Di Maria, não acho que foi um 4-3-3, foi um 4-4-2, o Di Maria por aqui, McAllister, Enzo, De Paul, Messi e Julián Álvares. Só que é um 4-4-2. O que o Enzo tá perguntando é, quando ataca, esses caras vêm para cá e viram um 4-2-4, né? Você pode pensar isso. Acontece que a maioria dos times não quer colocar essa linha de 4 aqui na frente. Quer ir construindo e que esses 4 aqui vão se aproximando. Que aí um pode vir para cá, outro pode vir para cá, ou um pode ficar sempre fixo e tal. O que a Argentina fazia era, com a bola, o Di Maria puxava muito para atacar, o Koundé acompanhava, mas o Dembélé nem tanto, porque o Dembélé estava nessa área daqui, porque isso daqui era meio torto, né? O Mbappé não voltava muito. E do outro lado, o De Paul não fazia a mesma coisa que o Di Maria, então não virava um 4-2-4. O De Paul voltava para ajudar na saída e para perseguir mais o Mbappé se perdesse a bola, e o Molina, ou o Montiel, era quem atacava mais. Mas não chegava a virar um 4-2-4, ele vinha mais ou menos até aqui para servir de apoio para as tabelas com o Messi, para virar essa bola para o Di Maria. O Di Maria era o cara que atacava a França mais de 1 contra 1. Aqui servia para atrair o time da França para cá, tentava atrair os caras, ficava a defesinha toda fechadinha aqui, para girar essa bola para cá, para pegar um contra 1 do Di Maria. Assim saiu o pênalti, e assim, numa jogada de contra-ataque, que não era o chamado ataque posicional, né? Ou seja, a Argentina não estava posicionada no campo de ataque, nem a França no campo de defesa, era uma transição, eles estavam saindo daqui para cá. Assim saiu o segundo gol também. Atraíram nessa faixa aqui do campo, da defesa da Argentina, a França estava aqui, e quando giraram a bola para o Di Maria, ele apareceu aqui para marcar. Então, um 4-4-2 pode virar um 4-2-4? Pode. Nem sempre vai virar. Depende simplesmente do que o time quer fazer, se ele quer usar os 2 pontas como meias ou não. O V. Pereira, que talvez seja o Vitor Pereira, um abraço aí pro treinador do Flamengo. Tem alguma possibilidade da Federação Espanhola mudar as regras do fair play financeiro? Isso aqui eu vou responder também a questão do Xavi. Vitor, quem muda as regras aqui não é a Federação Espanhola, é La Liga, e essas regras foram mudadas, o que piorou pro Barça. No final do ano, dia 28 de novembro, para ser mais exato, entrou em vigor uma nova determinação da La Liga que impossibilita que receitas extraordinárias entrem na conta do fair play financeiro das equipes. Por exemplo, quando o Barcelona vende 25% dos seus direitos de televisão por 25 anos, ganhando 400 milhões com isso, o que o Barcelona fala é, La Liga, tenho 400 milhões, posso pagar o salário da galera aqui. Então, acabou meu problema de fair play. E foi assim na temporada passada. O Barcelona usou para sair de um déficit de 144 milhões que ele tinha com fair play, para ter um limite de 650 milhões.
Quer dizer que o Barcelona pagou uma dívida de 144? Não. Quer dizer o seguinte, ó, Barcelona, quanto de dinheiro você ganha? Pô, eu ganho tanto do Spotify, ganho tanto de ingressos, eu ganho tanto de direito de televisão. Pô, beleza, com isso daí, você pode pagar 500 milhões de salário. Se o seu salário é 650, você tem um déficit de 150. Então, Barcelona, você tem que tirar 150 milhões aqui de salário para poder, dentro do que você ganha, pagar isso daí. Quando o Barcelona vende a parte que vendeu da Barça Studios e vende os direitos de TV, ele deixa de ter 500 milhões de receitas para pagar os salários e passa a ter 1 bilhão. Então a Liga fala, beleza, então você pode subir isso daqui para 650, porque aí tem o que o Barcelona gastou para comprar jogadores e tal. Bom, você pode subir para 650. Acontece que agora a La Liga mudou isso era como funcionava, a La Liga mudou e disse o seguinte, cara, você vendeu por 400 milhões, 25 anos. Você tem que dividir 400 por 25. Sei lá porque que a La Liga fez isso, para mim não faz sentido. Você vendeu naquele momento. Quando você vende alguma coisa, você tem dinheiro na hora. Então, como o Barcelona vendeu por 25 anos, a La Liga falou, não, você não tem 400 milhões de fair play, você tem 16 milhões. 400 dividido por 25, o resultado é 16. Isso ferrou o Barça, que tinha conseguido um fair play muito alto com vendas e que agora não tem esse fair play. A massa salarial do Barcelona, segundo a La Liga, tem que sair de 600 para 400 milhões de euros, tem que reduzir 200 milhões. Saída do Memphis e do Piquet reduz alguma coisa disso. Acho que alguma coisa perto de 30 milhões, mas ainda faltam 170. Então, qual é o problema de inscrever o Gavi que o Barcelona teve? Que o Gavi passa de ter um salário, sei lá, que ele ganha 1 milhão para ganhar 5 milhões. Os valores são na minha cabeça, tá? Então, a La Liga fala, não, você não pode inscrever um cara de 5 milhões, você tem que reduzir 200 milhões. Como é que você está inscrevendo um cara que vai ganhar 4 milhões mais? Você não pode fazer isso. Aí o Barcelona entrou na justiça, dizendo que só a partir do próximo ano, da próxima temporada, isso vai existir. Que os contratos podem ser registrados antes. Então, foi por isso, tá? Que teve o problema com o Gavi, mudou a regra do fair play e ela se transformou nisso daqui, o que vai dificultar muito o Barcelona para próximas contratações e renovações de contrato, porque agora não dá mais para usar uma alavanca como criatividade para inscrever jogadores. Os que já estão inscritos, estão inscritos. Os que não estão inscritos vão ter essa dificuldade para o Barcelona comprar qualquer um. Então, sempre que a galera me pergunta de mercado, do que eu acho, eu olho para isso aqui e falo, cara, se não resolver isso daqui, não vai conseguir inscrever ninguém. Escrever o Baldé na próxima temporada é dar as mãos pro céu. A não ser que o Barcelona consiga, de uma forma criativa, resolver esse problema do déficit de fair play financeiro, como conseguiu com as alavancas. Temporada passada, quando começaram a falar de Lewandowski no Barça, eu falei, cara, não tem jeito, tem jeito. Ah, mas tá saindo notícia. Cara, não tem jeito. Aí eles inventaram as alavancas, aí teve jeito. Então, se não tiver alguma coisa criativa, que por enquanto a gente não sabe se existe, não tem jeito. O Elvis, 1. Se o Harry Kane terminar a carreira jogando em alto nível sem um título, ele vai ser uma lenda? Depende. Pode ter um cara lá em Londres que fala, meu Deus, isso aqui é a maior lenda do mundo. Então, não existe um troféu de lenda, né? Se você ganhar tantos títulos, você é uma lenda. Se você não ganhar, você não ganha esse troféu. Não existe esse troféu. Eu acho que ele vai representar muito para a torcida do Tottenham, que ele vai ser muito importante, que ele ficou, que ele não quis sair. O Totti não saiu da Roma e representa muito para a Roma. Ganhou títulos lá, mas não ganhou a quantidade de títulos que ele poderia ter ganhado se fosse para o Real Madrid, por exemplo, que fez uma proposta para ele. Então, depende, Elvis. Para você, vai ser uma lenda? Para mim, para quem está assistindo, para o torcedor do Tottenham, depende do que é ser uma lenda. Os títulos ajudam, né? Quando você ganha muitos títulos, é mais fácil que você seja uma lenda do que não. Mas isso aqui é completamente subjetivo. Alan Braz. Bom dia, Beckler. Qual a lógica do clube renovar Sérgio Roberto e Busquets? Não é melhor contratar? Aqui tem um pouco do que eu falei, né, dos limites e tal. E o Sérgio Roberto, ele deu uma entrevista recentemente que está ganhando quase como um jogador do time B. Acho que ele está ganhando um salário bem, bem baixo. Então, se é para renovar, se você não consegue contratar, qualquer jogador que você vai contratar, quer chegar aqui ganhando 5, 6 milhões, e tem um cara que está ganhando 1,5, por mais que esse cara seja igual o Sérgio Roberto, que hoje não acrescenta tanto assim para o time, é uma questão de matemática e enquadrar suas contas dentro do que você pode gastar. Mesma coisa com o Busquets. Tem um salário absurdo, porque ele foi renovando, cada coisa que ia ganhando, renovando. Mas se renovar ganhando pouquinho, eu acho que é hora de largar a mão do Busquets, tá? Por mais que esteja jogando bem, é hora de oxigenar, de pensar em novas coisas e tal. Mas, dentro dessa questão, e sabe-se lá quanto que ele vai ganhar, talvez seja mais barato renovar o Busquets e Sérgio Roberto do que contratar outros, sendo que se você contratar outros, você não vai poder nem inscrever. Vitor Souza, ponto 117.
O que você achou da estreia do Cancelo pelo Bayern e da estranha formação surpresa contra o Mainz? Eu não posso falar muito sobre a estreia do Cancelo contra o... Bom, até posso, né? Foi um lateral pela direita, foi um ala pela direita, fez o cruzamento pro gol do Choupo-Moting. Acho que jogou bem os minutos que jogou. O Bayern voltou a jogar muito bem, voltou a se impor, a criar muitas chances de gols. E a formação realmente é estranha. Tem mais um campinho aqui para mostrar, que eu já deixei preparado. Mais ou menos como é que jogou o Bayern. Com 3 zagueiros, o Pavard pela direita, o Pamecano e Delite mais pela esquerda, o Cancelo como ala pela direita, o Coman como ala pela esquerda, o Kimmich na frente da zaga, e aí quase que uma linha de 3, com Musiala, Sané, Thomas Müller e o Choupo-Moting na frente. Quando você ataca, assim, a diferença disso aqui pro 4-4-2 ou pro 4-2-3-1, pro 4-3-3 é que os alas ocupam muito o lado do campo. Então, seus pontas têm que jogar muito por dentro, senão eles vão ocupar esse espaço aqui, que foi do Coman ontem, que depois ainda entrou ontem, né? Eu tô gravando isso aqui na quinta, tá, gente? Na quarta-feira. Que normalmente é do Alphonso Davies. Então, você tem que deixar essa faixa aqui pro seu ala. Se o seu ponta vem jogar aqui, seu ala vai por dentro, e nem todo ala sabe fazer isso aqui. O Cancelo até sabe fazer por dentro. Então, talvez, do outro lado, vai ter mais. Às vezes, um ponta mais aberto. Você abre um ponta, vem esse aqui por dentro. Talvez porque ele puxa a marcação, porque esse aqui vai construir mais, vai se juntar ao Kimmich aqui e você vai ter mais construção por dentro para abrir a bola para esse aqui decidir 1 contra 1. Você vai tendo esse tipo de variação. E aqui, o Musiala pode jogar tanto como ponta, como ele pode jogar também mais perto. De vez em quando ele é o substituto do Thomas Müller, ele joga mais em volta do 9. E o Thomas Müller também pode se adaptar, não pelo lado, mas mais aqui perto dele também. O Sané já é um cara que por dentro até acho que rende melhor do que por fora, porque tem tabela, tem passe, tem visão de jogo, tem muito chute, então se deixar esse cara aqui é um desperdício, tem que jogar mais aqui mesmo. Vamos ver, só acho que na hora de defender com Coman, com Cancelo e só com Kimmich, porque Miller não trabalha tanto lá atrás, na pressão sim. Sané é um quase preguiçoso. O Musiala sim tem mais energia para jogar atrás. Mas esse time, na chamada fase defensiva, eu acho que pode sofrer mais contra, por exemplo, o Paris Saint-Germain, que tem muita ultrapassagem de lateral, que por dentro Messi, Mbappé e Neymar podem construir muito, se esses três conseguirem jogar, né? Porque o Neymar teve um problema muscular e o Mbappé uma lesão muscular. Então, tenho mais dúvidas sobre esse time na defesa do que esse time no ataque. Mais para o futebol alemão, que eles dominam muito, acho que pode ser sim uma boa alternativa. Miguel Xavier 14, acha válido começar na academia com 15 anos? Acho sim. E cara, e não é uma pergunta menos importante não. É uma fase que a estética é muito importante para nossa autoestima. Acho que depois de um tempo, você vira uma pessoa interessante, mais inteligente, você tem senso de humor, você consegue conversar e se inserir em meios e na arte da paquera, você se levar bem de outras formas. Então, Miguel, se você quer o olhar das menininhas ou dos menininhos, pode ser uma boa sim. Acho que não atrapalha nada o desenvolvimento e tal. Eu já vi especialistas falando que é uma lenda que atrapalha o desenvolvimento, que você para de crescer, não tem nada disso. Pode fazer bem para sua estética, bom, tirando para sua saúde, né? Se você vai ficar mais saudável e tal, mas pensando como um adolescente, eu fui um adolescente bem magrinho, pode fazer bem para sua estética, para sua autoestima e tal, então pode ser uma boa sim, recomendo. Cara, tem 2 perguntas aqui do Fernandes B. Já alguma falta de paciência com o Ansu Fati? Acha que ele volta a ser o que já foi? Eu não. Cara, tem muita paciência com o Ansu Fati aqui. Outro dia na rádio eles estavam falando que o objetivo dele dessa temporada tem que ser terminar sem lesões. Aconteceu algo muito grave com o Ansu Fati. Ele teve 3 cirurgias para corrigir uma mal feita no joelho e depois ele teve uma lesão muscular muito séria. Tanto que ele rende melhor normalmente quando entra no segundo tempo do que quando começa jogando, porque dizem que tem uma conta de quantos sprints um jogador faz durante um jogo e que normalmente um jogador saudável faz 50. O Ansu Fati não estava conseguindo fazer com qualidade para não se machucar 20. Se ele fazia mais do que isso, os índices dele de esforço depois do jogo e tal já mostravam que ele podia ter uma lesão. Então, deixa o cara inseguro se ele vai poder voltar a jogar, ele tem muito tempo pela frente. Aqui você tem total paciência com ele. Eu vejo que o público brasileiro e tal, absurdo dar a camisa 10, que absurdo o Ansu Fati e tal, que a paciência é diferente com o cara. É um talento da base, é uma joia, se aposta nele. Não sei se ele vai voltar a ser o que já foi, mas eu olho como exemplo o que está acontecendo com o Rashford, que era um cara que muita gente acabou com ele pro futebol e está fazendo uma grande temporada de recuperação.
Serve para o Rafinha, serve para o Ansu Fati, serve para todo jogador em baixa. Esses caras não desaprendem a jogar. Se fisicamente ele realmente se sentir seguro daqui a pouco, se ele voltar a ter força, ter explosão, eu acho que ele pode sim voltar a ser o que ele foi. Claramente não está seguro, claramente não tem explosão, talento, está lento, né? Não talento de qualidade. Está lento e se na próxima temporada voltar melhor, é um grande reforço que o Barça vai ter, que nessa não teve. E aí outra do Fernandes B, é o momento certo do Barça para reformar o Camp Nou devido à situação financeira? O Barcelona pegou um empréstimo externo para fazer a reforma do Camp Nou, então o que o Camp Nou vai custar não vai alterar o dia a dia do clube. O que sim vai alterar o dia a dia do clube é que ele vai perder a potência que é o Camp Nou em dinheiro, né? Vai jogar no estádio que não é a mesma coisa. A loja, o museu tem a metade da capacidade de público. A força dentro de campo também é diferente, porque é um estádio com uma pista de atletismo, a torcida fica longe. Então, tem vários inconvenientes que vão causar. Mas o empréstimo que vai ser feito para reformar, o Barcelona não vai deixar de pagar salários de jogadores, salários altos, ou de contratar jogadores, porque está reformando o Camp Nou. Ainda assim vai ter um impacto de 100 milhões na economia do clube. E sim, é a hora certa, porque sempre vai ter o inconveniente do que você vai perder do match day, do merchandising e tal. Sempre vai ter, em qualquer época. E quanto mais demorar a fazer, mais vai ficando para trás dos outros. O Real Madrid, que aproveitou a pandemia, os 4 anos de reforma do Santiago Bernabéu, 2 foram em pandemia, 1 ano e meio sem público, o Real Madrid se aproveitou demais disso. Quanto mais o Barcelona demorar, pior vai ser. Pior vai ser. Tem que ser para ontem essa reforma. Igor Pilon, como você achou a casa em Barcelona? Qual a melhor plataforma para achar? A melhor plataforma é Idealista. Não é só daqui de Barcelona, tem na Europa toda. É a melhor plataforma. E essa daqui, por exemplo, eu achei, a proprietária é prima de um grandíssimo jornalista esportivo aqui. E aqui, cara, você tem que decidir na hora se você quer o apartamento. Entra, visita e fala, quero. E ainda assim a proprietária falou, pô, tem 4 pessoas que falaram a mesma coisa, agora eu vou decidir quem eu quero. Aí você manda suas garantias econômicas, eles veem o perfil da pessoa também, né? Se é uma pessoa que tem perfil que vai se mudar rapidamente daqui, eles não querem. Pô, daqui a pouco eu tenho que achar outro inquilino. Se tem um perfil muito jovem que vai fazer festa, pô, isso aqui vai acabar tendo problema com o vizinho, estragando meu apartamento, não querem. Então, normalmente eles querem pessoas mais centradas, que trabalham, que são calmas. E, e eu entrava bastante nesse perfil, né? Porque, pô, tô sempre trabalhando, não faço festa em casa, não tenho nenhuma perspectiva de sair de Barcelona, já moro em Barcelona há muito tempo. Então, foi assim. Mas se você fala assim, gostei desse apartamento, vou ver outro, cara, amanhã esse já não tá mais disponível. Esses apartamentos aqui voam, acabam muito rápido. Eduardo Ambar. Assistiu a Supercopa do Brasil? O que achou do jogo? Um abraço. Um abraço, Eduardo. Assisti. Muitas faltas, 37 faltas, muita reclamação, toda hora uma jogadinha no meio campo, reclama e todo mundo acha um absurdo e todo mundo quer levar vantagem. Então, isso me chateia bastante e acho que estraga um pouco o jogo. Golaços, 2 ataques muito bons, o time do Palmeiras muito organizado, mas com falhas individuais, né? O Gustavo Gomes no segundo gol defende muito mal o giro do Gabigol, é um golaço do Gabigol, mas do ponto de vista da defesa do Palmeiras, é um gol meio tonto. Para mim o quarto gol era impedimento, o quarto gol do Gabriel Menino, né? O segundo dele, o quarto do Palmeiras, era impedimento. Mas são, junto do Atlético, os melhores times do Brasil. O Fluminense também está no caminho. O Corinthians, se mantiver o que começou a ser feito no ano passado, também chega. Foi muito bom jogo, muito divertido, né? 4-3, rivalidade e tal. Me diverti bastante assistindo. Achei bem legal. André Silva, OFC. Salve, Marcelo. Admiro muito seu trabalho. Muito obrigado. Trocaria o Barça para viver na Inglaterra? Por 1 ano, sim. Pô, vai lá a temporada que vem, passa 1 ano em Londres e depois sua casa tá igualzinho em Barcelona, seu emprego, tá tudo igual. 1 ano fora, em outro lugar, gostaria. Rony De Petris. Fala, Marcelo, parabéns pelo conteúdo. Muito obrigado. Pô, eu não selecionei porque as pessoas estão me elogiando, tá? Pergunta pessoal, você tem filhos? É adepto de alguma religião? Não tenho filhos, tenho 36 anos, não penso em ter, nunca pensei em ter, nunca quis ter filho na minha vida. E hoje não sou adepto de nenhuma religião. Eu não gosto muito dos discursos das religiões. Acho que são discursos ainda atrasados, com pouca... Eu não sei se existe um Deus Nosso Senhor que é uma figura única e tal.
As mulheres sempre foram desprezadas pelas religiões. Eu não sei se um Deus acha o homem melhor do que mulher, mas historicamente as mulheres pelas religiões foram desprezadas. Acho que as religiões historicamente também contribuíram muito para controlar as pessoas, para manter as pessoas dentro do que elas querem impor que é o correto. Enfim, eu acho que os valores ensinados na religião são importantes, né? De caridade, de perseverança, de fazer o que é bom, mas acho que são valores humanos, não são valores religiosos. Respeito absolutamente todos, tá? Não critico a fé, a crença de ninguém, de ninguém, de ninguém. Quem sou eu para criticar alguma coisa? Simplesmente não comungo de nenhuma fé hoje. Edu Vicente, 93. Acha que o Barça deixou de ser tão atrativo para os jogadores europeus, dado o momento do clube? Cara, o Barcelona acabou de contratar o Lewandowski, que era o The Best. O Rafinha tinha proposta do Arsenal e do Chelsea e preferiu vir para o Barcelona. O Koundé tinha proposta do Chelsea e preferiu vir para o Barcelona. O Bernardo Silva estava louco para vir para o Barcelona, não conseguiu. Não acho, não. Acho que o Barcelona renovou os contratos de todo mundo que quis renovar. O Barcelona não perdeu. Não sei se eu estou escapando alguém aqui. Bom, Ilaix Moriba. Mas, de resto, todos que estavam aqui, Pedri, Gavi, Ronald Araújo, quiseram continuar. Barcelona não perdeu nada, pelo menos por enquanto, de atração para ninguém. Rafael ST. Marcelo, como você seleciona as perguntas que irá responder dentro de todas que recebe? Tem alguns critérios que eu uso. Muitas perguntas sobre um tema, então uma dúvida que a galera toda tem, e aí eu quero responder a muita gente, eu personalizo em alguém, mas muitas perguntas sobre um tema. Perguntas de 5 melhores não sei o que, monta um time ideal de não sei quanto. Não pego, porque pensar em 5 em uma lista, não contextualizar bem, não gosto muito dessas coisas. E também time ideal do Brasil de todos os tempos, do Barça de todos os tempos. Eu só consigo falar sobre o que eu vi. Outro dia eu montei uma seleção sul-americana da Copa do Mundo pro AS, que me pediu. Era uma seleção de 90 para cá. Meti ainda um Maradona e um Pelé, porque eu acredito no que falaram. E até vi toda a Copa de 86, toda a Copa de 82, toda a Copa de 70, todos os jogos do Brasil e da Argentina, né, dessas Copas, mas ainda assim é um universo muito pequeno. Então tem algumas que eu evito e também assim, o que você acha do, sei lá, algum jogador X ou que esse jogador possa vir pro Barça e tal. Quando não tem muito contexto também não pego. Mas normalmente, assim, dúvidas de todo mundo, tema que eu acho que é interessante, tema que eu não abordei em outros vídeos e tal, para ficar um bate-papo mais plural aqui com vocês e para responder também dúvidas de muita gente. Mateus 2. Por que o Ibra não deu certo no Barcelona? Cara, porque ele joga numa posição que o Messi começou a jogar, né? Chegou um momento que o Guardiola teve que escolher se o Messi ia ser ponta ou se ele ia ser falso 9. E o Messi, como falso 9, dava mais resultado que o Ibrahimovic. Então ele ocupava o espaço do Messi. Então ele precisou perder espaço e sair por conta disso. Por mais que ele não tenha gostado. O Alde Anderson Santos. Em caso de uma ida do Gundogan para o Barça, como o Xavi poderia fazer o time render melhor? Isso aqui é quase uma pergunta que eu não pego. Mas aí eu estava falando no início de largar um pouco a mão do Busquets. Eu acho que se o Barcelona conseguisse contratar o Gundogan, o Frenkie de Jong poderia fazer a função de 5 com o Gundogan do lado dele, com Pedro e Gavi. Até alternando. Pedro vir mais buscar a bola, o Gundogan mais perto do gol. Acho que o time, nesse falso 4-3-3 que está dando certo, teria mais uma opção de jogador que faz ou uma função de segundo pela esquerda, ou uma função de terceiro mais avançado. E você poderia abrir mão do Busquets, tendo 2 jogadores ali para fazer essa função. Então, acho que iria bem por conta disso. Acho que tinha mais alguma nessa parte. Não, já virei. Palma.png. Como você lida em comentar o fute europeu e logo em seguida analisar o fute do Cruzeiro? Muda o critério? Cara, muda o critério em todos os jogos. Eu acho que é importante para você analisar futebol, você saber o que o time quer fazer, o que você percebe que ele quer fazer pelos jogadores que ele tem, pelas entrevistas do técnico, pela forma que você está vendo ele jogar e quais jogadores ele tem para fazer aquilo. E claro que o contexto que ele está inserido, né? Na hora de analisar o Cruzeiro, tem que saber de onde o Cruzeiro está vindo, quais jogadores ele tem, a ideia do técnico, se com aqueles jogadores ele está conseguindo fazer, se ele está tirando mais ou menos dos caras, e a mesma coisa para analisar o futebol europeu. Então, por exemplo, quando as pessoas falam que o nível é muito diferente do Brasil para a Europa, é porque quando você pega os grandes jogos europeus, dos melhores times, da Liga dos Campeões, e um jogo qualquer do Brasil, o nível tende a ser muito maior aqui. Mas se você pega uma rodada normal, tirando o Barça e Madrid do Campeonato Espanhol,
tirando o Bayern de Munique do campeonato alemão, tirando o PSG do campeonato francês, e pega um grande jogo do Brasil, um Palmeiras e Flamengo, o nível não é muito diferente. Existem aí diferenças do ritmo de jogo, da qualidade do gramado e tal. Mas para analisar um e outro, acho que o principal que tem que saber é quais as capacidades daquele time, o que, que ele quer fazer em campo e se dentro daquilo ele está conseguindo fazer bem. Aí você faz uma análise, que é claro que assim, pô, você vai dar uma nota 10 para o Cruzeiro. 10 dentro daquele contexto. Aí você dá uma nota 9 para o Bayern de Munique. Pô, quer dizer então que o Cruzeiro ganharia do Bayern de Munique? Não, dentro do contexto do Bayern de Munique. Para analisar, eu faço simplesmente isso. Vou pegar água. Eu faço simplesmente isso. Tento ser coerente dentro de que cada um pode fazer. Uma pergunta do Brito Lucas. Clube de Regatas Vasco da Gama. Curiosidade de torcedor. Como são as torcidas por aí? Comportamento, rivalidade e tal. É muito diferente do que no Brasil. Eu fui em Cruzeiro e Sport, Atlético e Flamengo e Bahia e Grêmio, quando eu estive no Brasil no meio do ano. E eu saí do estádio estressado as 3 vezes, vendo como que a torcida se comportava. Foram 3 jogos de estádio cheio, 2 no Mineirão, na Fonte Nova. E o torcedor vive com muita paixão, com muita intensidade, reclama, bate nas cadeiras em todo lance, cara. Todo lateral, todo falta bem batida ou mal batida. É um desespero. É muita intensidade para se viver qualquer jogo de futebol. Só o Atlético e Flamengo era jogo eliminatório, né? Era Copa do Brasil, os outros eram rodadas de Série B. E se vive com essa emoção que aqui não tem, assim. Aqui a pessoa vai para assistir, mas ela vai para assistir, vai para torcer e tal. Isso não quer dizer que eles sejam menos apaixonados. Os estádios aqui estão mais cheios normalmente que no Brasil. No Brasil, normalmente, se o seu time está brigando lá em cima, você tem boa média de público, ou se ele está para cair. Que aí, desesperadamente, você precisa do torcedor, o torcedor entende aquilo e começa a ir no estádio. Mas, normalmente, o time que é quinto, sexto, oitavo, 13º, 14º colocado, não consegue encher meio estádio no Brasil. Até acho que depois da pandemia, e acho que com a galera aderindo mais aos programas de sócio, isso tem mudado um pouco. Mas aqui o pessoal vai, porque é um entretenimento, porque é legal ver o time, porque sabe que às vezes não vai ganhar ou não vai. Não é um drama todo jogo. Então, eu vejo que tem esse comportamento diferente aqui. O nível de exigência é diferente, né? O torcedor do Bayer Leverkusen sabe que o time tem que brigar por Champions. E que se ele vai brigar por Champions, ele não vai ganhar todo jogo. Ele vai ganhar 2, ele vai perder 1, ele vai empatar outro, ele vai ganhar mais 2, ele vai perder 2, ele vai ganhar 3. Vai assim. E ele entende qual que é a função do time dele e que vai ser assim que vai acontecer. No Brasil, pô, é sempre um drama e tem que mudar técnico e não sei o quê, e é uma análise muito apressada das coisas, que acho que é com um pouco mais de calma. Matheus VDS. Fala, Beckler. Como é carnaval em Barcelona? Curte? É muito diferente? É completamente diferente. É outra coisa, não tem absolutamente nada a ver. Tem uma cidade aqui perto que chama Sitges, onde o Romário morou, que é um pouco mais parecido com o carnaval brasileiro. Simplesmente porque tem algum desfile e tal, mas assim, é no meio do frio, é no inverno, é um dia de carnaval e não é o dia inteiro e tal. A não ser os brasileiros que estão aqui que tentam reproduzir exatamente o que se faz no Brasil, né? Mas até por ser no inverno, é a galera toda de casaco e a cerveja gela a sua mão. Tem nada a ver. Na Alemanha tem um pouco mais de carnaval. Esse ano eu estarei em Leipzig, que eu acho na semana do carnaval, que eu vou fazer Leipzig e Manchester City. E na Alemanha se tem um pouco mais de alegorias e tal, essas coisas, mas nem comparo. João Vitor JV. O que significa Visca Barça? Significa que você está falando errado. Visca el Barça significa viva o Barça. Tipo, viva nesse sentido, né? Visquer é o verbo viver. Então, jo visc a Barcelona. Eu vivo em Barcelona. Jo visc molt intensament al futebol. Eu vivo muito intensamente o futebol. E viva o Barça. Visca el Barça. Sempre antes de um pronome masculino se usa o artigo. Então, quando você vai falar, eu vou, sei lá. Você quer falar de alguém, você não fala a garrafa e o Marcelo. Você fala a garrafa. Bom, você fala exatamente a garrafa e o Marcelo. Mas enfim, sempre se usa, antes de um pronome, o artigo masculino. Então não é viva a Barça, é viva o Barça. Vocês estão falando errado, para quem está falando Visca Barça. É Visca el Barça. E eu acho elementar que se você vai falar do clube, que você fale certo 3 palavras, que é o que a torcida fala. Simplesmente. Sou Lucas.
Por que o Kessié não joga mais minutos, mesmo entrando e marcando gols? Só uma coisa, João, não era nenhuma crítica a você, tá? Por que o Kessié não joga mais minutos, mesmo entrando e marcando gols, jogando razoavelmente bem? Sou Lucas, porque só podem jogar 11. Kessié ou Pedri? Kessié ou Frank de Jong? Kessié ou Gavi? Nem entro em Kessié ou Busquets, porque o Kessié não é um 5. Kessié é um cara para jogar mais na frente, que não joga de costas, que a saída de bola dele de toque de primeira, com pouco espaço e tal, leitura se é a hora de distribuir na direita, a hora de distribuir na esquerda, dar um passe para acalmar, dar um passe para acelerar, ele não tem essa leitura. Então nem coloco ele na disputa com Busquets. Mas com Gavi, Pedri e Frank de Jong, quem você acha que deve jogar mais? Eu acho que o Kessié está atrás de todos esses. E a hora que esses fisicamente estão mais cansados, ele entra e dá mais energia. Por isso que ele joga pouco. Chayane e Romer. Mbappé saiu machucado do último jogo, Sérgio Ramos também tá. O Paris Saint-Germain tá por um fio na Champions? Tá. Vai jogar contra um time que é melhor do que ele. O Bayern de Munique, como equipe, é melhor do que o Paris Saint-Germain. Se o Mbappé não voltar para o primeiro jogo, é 50% da eliminatória sem os seus melhores jogadores, ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro melhor jogador, cada hora um do trio está melhor. Sem o Sérgio Ramos, também perde muito, porque o Kimpembe ainda não voltou, o Marquinhos não está fazendo o melhor ano da vida dele, né, contando 2002 e o início de 2023, e não tem outro zagueiro reserva. Vai jogar o Danilo improvisado na zaga, então são dois desfalques, caso se confirmem, para o jogo contra o Bayern de Munique, muito pesados. Jogar em casa, se o Paris Saint-Germain sai atrás, se perde 1x0, 2x0 para ir para Munique, é pesado. Acho que é... E é o que vale o ano, né? Ganhar o Campeonato Francês, a Copa da França, não vai salvar o ano do Paris Saint-Germain pelo investimento que tem. Esse é um clube feito artificialmente para ganhar a Liga dos Campeões e que pode nas oitavas de final, por conta de um vacilo, porque não foi para cima de uma Juventus completamente desfigurada na última rodada para fazer mais gols e evitar que o Benfica lhe ultrapassasse, por conta de um vacilo, caiu contra o Bayern e pode acontecer de ser eliminado. O Benfica, que foi o primeiro do grupo do PSG, pegou o Bruges. Mas o Benfica saiu fazendo gol no Maccabi Haifa. Que fizesse na Juventus, cara. Se fizesse os gols na Juventus. Juventus estava jogando com um time B praticamente. O time da Juventus que terminou o jogo contra o Paris Saint-Germain era um time B quase. Henrique Garcia. Acredita que Bellingham irá para o Real Madrid na próxima janela? Eu acredito que sim, porque o Liverpool ficando fora de competições europeias, eu não sei como que eles vão conseguir investir e convencer o Bellingham. E a queda física de Kroos e Modric pode fazer com que o Real Madrid vá com mais força para reforçar mais uma vez o meio campo. Então, encaixa, né? O que o Real Madrid precisa, capacidade de investir, a atração que o clube tem e um mau momento do Liverpool para competir de igual para igual com todos esses atrativos que o Real Madrid tem. Gustavo João. Escuta sempre as mesmas músicas durante treino, corrida, compartilha a playlist. Cara, pior que sim. Um pouco de fases, assim, né? Eu tô numa fase de César Menotti e Fabiano, ou aquele Café Cancún BH, que me traz lembranças muito boas, ou sucesso dos anos 80 e 90. Eu lembro muito da minha família, do meu pai, de viagens de carro que a gente fazia entre Belo Horizonte e Olímpia e tal, e acho legal. E eu gosto dos clássicos sertanejos, assim, cantados pelo César Menotti e Fabiano, eu gosto da batidinha deles. Mas já foi Raça Negra, já foi pagode em geral, já foi meio musiquinha de academia. A playlist da academia mesmo que eles colocam lá é boa, mas não pega em todos os ambientes da academia e tal. De vez em quando eu escuto o podcast do Vogalizando a História. De vez em quando eu escuto Atrás do Gol da Clara e da Tati. Então, não varia tanto. Igual pra correr eu gosto de The Killer, aí eu gosto diferente. Às vezes pra malhar eu coloco uma Beth Carvalho. Enfim, acho que eu vario. Mas assim, vario entre quase que as mesmas coisas sempre, sabe? Eu passo uma fase com muitas coisas. Wes M. Braga. Beckler, existe tríplice coroa com a Europa League? O Barcelona tem chance de ganhar? O Barcelona tem chance de ganhar, porque está vivo em todas as competições. Agora, não existe um troféu Wes M. Braga. Não existe um troféu de tríplice coroa. Então, ninguém vai dar um troféu de tríplice coroa se você ganhar esses títulos. Tríplice coroa quer dizer ganhar 3 títulos. O Barcelona pode ganhar 3, pode até ganhar 4, porque ganhou a Supercopa. Se vai chamar isso de triplete, de quartete, sei lá o quê, não sei, mas eu selecionei essa pergunta simplesmente para explicar. Não existe o que é uma tríplice coroa. Tríplice coroa ganha 3 títulos. Claro que com uma Liga dos Campeões é bastante diferente em termos de hierarquia do que com a Europa League. Daniel Velo.
Para você, o Tuchel seria um bom nome para a seleção brasileira? É bom técnico, não tem muita relação com o Brasil, não fala português, eu acho que isso afasta ele bastante. É melhor do que os técnicos brasileiros. Só que técnico de clube não liga muito para a seleção, cara. Não é muito objetivo deles treinar uma seleção. Eu entendo que no Brasil a gente entenda que o cargo de técnico da seleção brasileira parece a última maravilha do mundo. Não é assim, tá? Para os técnicos brasileiros, acho que seja. Para os daqui, não. Teteu Carve. Salve de Contagem. Pô, foi a cidade que eu cresci a minha infância. Onde era o seu sextou no Eldorado? Vamos, Cruzeiro. Eu era muito criança, cara. Eu morei no Eldorado até os 11 anos. Eu morava na Rua Tubira e literalmente ao lado do bar do Silvinho. O meu sextou não era ali, porque eu tinha 11 anos de idade. Mas seria ali, se eu tivesse no Eldorado. Ou na Noiva do Cowboy. Arthur Rodrigues 09 underline. Acha que o Atlético de Madrid pode melhorar com um treinador com outro estilo? Cara, o Atlético de Madrid com o estilo do Simeone chegou a 2 finais de Champions, ganhou 2 campeonatos espanhóis, ganhou Copa do Rei, ganhou Supercopa da Espanha, ganhou Supercopa da Europa, ganhou a Europa League. Só não ganhou a Champions. E continua brigando aí para estar em Champions. Há 2 anos ganhou o Campeonato Espanhol. Melhorar a qualidade de jogo contra o técnico, sim. Manter essa constância, acho que não. Então, se você tem Sampaoli, Atlético de Madrid, acho que ia ficar mais atrativo de assistir os jogos do Atlético de Madrid, pelo menos para mim. Eu não gosto de assistir os jogos do Atlético de Madrid porque acho que é um jogo chato. Então, talvez com outro técnico seria mais legal de assistir. Agora, não sei se o Sampaoli fica 10 anos num clube e que esse clube tem a regularidade que o Atlético do Simeone tem. Aí você tem que ver o que você prefere. E eu não sei se a torcida do Atlético de Madrid se incomoda muito com o estilo de jogo que tem. Então, tá funcionando para o que o clube quer e o que a torcida gosta. Acho que tá todo mundo feliz a maioria do tempo. Alan Silva. Cara, essa é muito boa. Qual teoria da conspiração você acredita ou pelo menos tem aquela leve desconfiança? Eu tenho muita desconfiança, vocês me perdoem, eu não sou idiota, só nesse caso, bom, acho que em muitos casos, mas nesse aqui especialmente eu admito, que o homem pisou na lua. Cara, foi transmissão ao vivo, os caras pisaram, meteram uma bandeira lá. Por que não fizeram isso de novo? Por que não teve outra transmissão ao vivo da Lua? Por que nenhum outro país levou uma bandeira lá? Não sei se tem capacidade de transmitir ao vivo via satélite da Lua, em 1969 que isso foi feito. Então, eu sei da teoria da conspiração, de que foi num deserto nos Estados Unidos e que dava para ver as sombras e tal. Beleza, os argumentos eu acho razoáveis. Agora, por que não fizeram de novo? Por que não tem mais gente na Lua? Por que não exploraram a superfície da Lua mais vezes com pessoas e lá e tal? Não sei se o custo era muito alto, se podia ter um custo humano muito grande também, né? Nem toda viagem ia dar certo, ia morrer gente. Não sei. Mas simplesmente, por que um rico excêntrico desses, um maluco, um Elon Musk da vida, nunca foi pra Lua pisar na Lua, sabe? Eu acho que a minha desconfiança é que o homem pisou na Lua por conta disso. Transmitir ao vivo em 1969, porra, para transmitir da rua era muito difícil em 69, quando mais da Lua. Enfim. O Roscário. Marcelo, costumava jogar muito videogame na sua infância? Se sim, qual jogo te marcou mais? Sempre, cara. Eu tive uma infância que não foi pobre, longe disso, mas também que não foi rica. Meu pai fazia muito esforço. Meus pais me tiveram com 22 anos, eu sou o segundo filho. Tiveram meu irmão com 19. Meu pai estudando, fazendo faculdade. Minha mãe teve que largar a carreira para cuidar dos filhos e tal, porque a gente não tinha com quem ficar se não fosse com ela. E meu pai, com muita dificuldade, sempre comprava o videogame pra gente. Meio que juntava assim, ó, presente de Natal. Então, saiu do seu irmão. É um Super Nintendo. Aí dava um Super Nintendo. Aí vinha com o Mario, porque meu irmão odeia futebol, odeia. Então vinha com um jogo neutro. Meu irmão gosta de jogo de tiro, de avião, não sei o quê. Então não podia dar, sei lá, um 007, que só veio no Nintendo 64 depois, ou um Superstar Soccer, porque um só ia servir pra ele e outro só ia servir pra mim. Então eu gostava dos jogos de futebol, de corrida também. E tive Super Nintendo, Nintendo 64, aí PlayStation 1, 2. Aí eu já comecei a ser mais velho, né? Aí eu mesmo já comprava dos meus amigos, sei lá, comprei PlayStation 2 com 20 anos, comprei de um amigo da faculdade. Tenho PlayStation 4 hoje. Comprei o FIFA esse ano, joguei até antes da Copa, mas larguei. Tenho medo de voltar a jogar e me estressar muito. Cordes Guilherme. Tendência do futebol se tornar mais mecânico, parece que o futebol arte sumiu. Caramba, já tem 45 minutos de vídeo. Cara, desde os anos
70, se você pega uma mesa redonda dos anos 80, eles falam que isso aconteceu, que o futebol dos anos 80 tá mecânico, que o bom era dos anos 70 e 60. Se você pega uma mesa redonda dos anos 90, eles falam que o futebol arte era nos anos 80. Nos anos 2000, eles falam que era nos anos 80 e 90. Sempre tem isso. Eu vejo muita arte vendo os times do Guardiola jogar. Eu vejo muita arte vendo o Napoli essa temporada, vendo o Bayern de Munique, vendo o Arsenal, vendo o Messi. Uma arte também no Cristiano Ronaldo. Até entendo que se acha que a arte do Cristiano Ronaldo é mais mecânica, mas eu ainda acho que tem muita arte. Muito mais rápido e tal. Cara, pega pra ver um jogo dos anos 90. Tem no YouTube, pega pra ver. Não é fácil, viu? É lento, é impreciso, é muito diferente. Ó, tá nas duas últimas, hein? Renan e Anagida, pensa em escrever um livro? Não, porque eu acho que eu não tenho conteúdo para escrever e porque eu acho que eu não consigo encher páginas. Além do que, infelizmente, escrever livro no Brasil não dá muito dinheiro. Então, para gastar muito tempo e tal, para ter mais custo do que retorno depois, acho que seria um pouco frustrante. E tem uma aqui do P_M. O Camada do Frankfurt está em fim de contrato. O que acha desses rumores dele no Barça? Eu deixei essa por último, exatamente porque eu já tinha falado alguma coisa sobre esse negócio de rumor e tal. Cara, teve um ano que linkaram 173 jogadores ao Barcelona. Parem um pouco de todo rumor e ir pra frente, sabe? Não, é a dica que eu dou pra vocês. Se desfaçam um pouco de mercado de transferências, não levem pra frente, não acreditem em rumor, porque a maioria das vezes não tem a ver. Camada joga numa posição que é um segundo atacante, é um cara mais por dentro, não é nem um ponta, nem um 9. Não faz muito, é um muito bom jogador, mas não faz sentido porque o Barcelona pensa de futebol. Eu entendo que de vez em quando não faz sentido, então o Barcelona vai lá e faz, mas é mais um rumor, como centenas que saem do Barcelona toda hora. E outra coisa, nem vi rumor dele no Barça. Acredito que tenha aparecido, porque aparece qualquer jogador linkando ao Barcelona, mas nem vi. Falei aqui que se não faz sentido, o Barcelona vai lá e faz. É uma coisa que eu aprendi aqui em Barcelona. É muita coisa que não tem sentido o que esse clube faz. Eu acho que o Barcelona é mais que um clube, é uma filosofia de vida. Então esse que é o conselho que eu dou para vocês nesse final de semana. Que vocês façam algo que não tem sentido. E a pessoa vai falar, por que você fez isso? Não faz sentido. Aí você vai falar, o Barcelona faz, por que eu não posso fazer? Então faz sentido, consiga alguma alavanca para gastar um dinheiro que você não tem, que você vai comprometer depois da sua renda por 25 anos, para tentar ser feliz num curto período de tempo e voltar a uma arte que você há muito tempo já vê adormecida dentro de você. Então, meu conselho para vocês nesse final de semana é que vocês sejam como o Barça. Não faz sentido, vai lá e faz. Gasta o que você não tem, mas que você precisa comprometer e que você pode se arrepender e ser eliminado logo no início. Você chega na balada, já erra muita coisa, zera a balada, nem começou a tocar as mais dançantes ainda. É o conselho que eu dou para vocês. Agora, se não fizer isso, vai se arrepender. Vai se arrepender. Então, faça. Viva o final de semana, meu povo. Vocês são muito novinhos. Eu sei qual que é a média de idade do meu público. É hora de viver mesmo, de aproveitar, de extravasar e de aproveitar os finais de semana. É mês de carnaval. Só carnaval só é no final do mês. Então vá num pré-carnaval, que é a mesma coisa. Mesma coisa. Vá num pré-carnaval e perca completamente o seu juízo lá. Fazendo as coisas direito, pelo amor de Deus. Bom final de semana, gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima, hein? Tchau. Um beijo.